Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um capítulo do podcast Código Imobiliário. Meu nome é Rodrigo Ferreira, estou aqui dividindo esse espaço, esse bate-papo, com o Fernando Nakashi, mais conhecido como Vieira, e com o Tomás Figueiredo. Vamos hoje tratar de mais um assunto de negócios imobiliários? Vamos começar esse bate-papo bacana, gostoso, e hoje a gente tem um tema muito interessante, né, Fernando? Nossa, nem me fale. Vou ser sincero, o que a gente está vendo aí de lançamento imobiliário, construtora erguendo prédio para tudo que é lado, lançamento de lotes residenciais, condomínios e assim por diante. Assim, eu acho muito oportuno esse bate-papo hoje. Não, sem dúvida. É o que eu mais gosto, né? Lançamento imobiliário, né? Aí entra na tua praia, né? Aí entra. Mas o meu negócio é totalmente o comercial, né? Eu entendo muito do comercial, é claro, experiência aí de anos aí, a gente consegue ter todo o respaldo, mas hoje é muito importante uma pessoa que entende demais do assunto, que nós trouxemos aqui, que é a doutora Rita Leite. Obrigado. Olá, Fernando, Rodrigo, Tomás, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito legal. Obrigado mesmo pela oportunidade de a gente bater esse papo. E posso começar já com as minhas dúvidas aqui? Faça as honras da casa. Faça acontecer, Fernando. Que legal. Doutora, por que as pessoas buscam hoje imóvel na planta? Eu sei por quê, né? Mas eu quero ouvir isso também de uma profissional. E o mais importante, né? Eu acho que é aí que vocês entram. Quais são as precauções que esse comprador, esse consumidor, esse mutuário tem que ter na hora de comprar um imóvel na planta? Porque eu sei, as incorporadoras que eu trabalho são sérias, etc. Mas, independente disso, tem que ter um respaldo de um advogado e tem que ter uma preocupação. Vamos lá. Bom, as vantagens, né, de uma aquisição de um imóvel na planta. A princípio são 3. A primeira delas é o valor, né? O imóvel na planta comparado com o imóvel já finalizado, né, o preço de mercado é muito inferior. Isso é clássico. O segundo ponto muito positivo é a flexibilidade na forma desse pagamento, né? Você tem anos, geralmente os prazos de entrega são de 36 a 42 meses, então você tem um tempo para poder fazer o seu financiamento, para poder buscar os seus recursos. Então a forma de pagamento é um ponto muito positivo, além do preço, né, inferior, comparado aos imóveis finalizados, essa flexibilidade no pagamento. E o terceiro ponto muito positivo é a valorização que o imóvel sofre, né, no decorrer da construção, ao longo dos anos. Quando o imóvel já finalizado, a estimativa de percentual de valorização é de 15% a 40%. Então, é um investimento, né? Seja para finalidade de locação ou de moradia, para uma venda futura, você acaba tendo um retorno, né? É, de certa forma, um investimento. E, Rita, a pessoa consegue se organizar com esse fluxograma de pagamento. Exato. Então, ela tem já o valor da entrada, geralmente tem parcelas mensais, semestrais. Ela organiza essa parte financeira dela com essa aquisição, com esse investimento que ela está fazendo. E todas essas informações, toda essa forma de pagamento, e tá tudo isso daí no contrato, né, Rita? Qual que é a importância desse contrato, desse compromisso de compra e venda, desse imóvel na planta que a pessoa vai adquirir? Porque se o imóvel estivesse pronto, nós estaríamos falando de uma escritura de compra e venda, toma lá da cá. Assinou a escritura, pega a chave e acabou. E existem peculiaridades realmente da aquisição desse imóvel na planta. Exato. Rita, conta um pouquinho dessas peculiaridades para nós. Com certeza. Nesse ponto, né, a relevância de um bom profissional te assessorando é muito importante, porque até pela análise contratual, porque muitos contratos de compra e venda, eles são chamados contratos de adesão, né? Eles vêm em cláusulas assim massificadas, unilateralmente formuladas pela construtora. Então, é muito importante que você analise cláusulas-chave como forma de pagamento, data de entrega, né? Para você não ter nenhuma surpresa, a cláusula sobre a corretagem. Enfim, cuidados específicos. E também com o contrato de financiamento, né? Para sempre ter uma análise do índice de correção monetária. Enfim, para você não ser pego de surpresa e você poder se programar efetivamente. Eu não respondi totalmente sua pergunta sobre as precauções, né, que esse promitente adquirente precisa, Fernando. Então, vamos lá. Num primeiro momento, é muito importante que ele busque informações sobre as obras anteriormente feitas por essa construtora, para ele ter uma ideia de se o prazo de entrega foi respeitado, essa construtora é confiável,
buscar junto ao Procon, o Reclame Aqui, e até na Secretaria Nacional do Consumidor, que são sites assim de fácil acesso, sabe? É só você digitar o nome da construtora, Reclame Aqui no Google, ou o nome da construtora, Procon, para você ver se existem reclamações, qual a reputação que precede essa construtora, né? Para você saber com quem você está fazendo um investimento tão importante da sua vida. Eu acho que hoje em dia a informação para um adquirente é uma arma. Crucial. Então ele tem essas informações, por exemplo, assim, tem a questão do prazo, que se a construtora já furou 3 ou 4 prazos de entrega em outros empreendimentos, por que vai fazer diferente com esse novo que ela está anunciando? Exato. E tem também uma questão muito interessante, a questão depois dos vícios de construção, que a gente pode comentar aqui. Ou seja, entrega numa qualidade muito inferior daquela prometida, entrega numa qualidade diferente da expectativa do mercado, certo? Exato. E alguns outros cuidados também muito importantes, eu até pontuei aqui. Toda obra, para ela poder ser comercializada, ela precisa de um registro de incorporação, né, que é um documento que pouca gente sabe que existe. Então, a partir do momento que esse promitente adquirente, ele decide adquirir um imóvel, quando ele localizar um empreendimento que, né, é do agrado dele, os termos estão positivos dentro das condições, é necessário que ele se dirija ao cartório, né, o registro de imóveis competente por esse empreendimento, e solicite o registro de incorporação. Geralmente é cobrado uma taxa de R$30 a R$50, mas para quê? Para que ele veja se esse empreendimento está regularizado, se ele já realmente, a comercialização está autorizada, e assim ele tem um respaldo, né? E saber que está tudo nos termos esperados. Isso é muito importante. Falou do registro de incorporação. Eu que estou em lançamento aí, sei lá, quase 15 anos, né? Então, é a famosa espera do RI para o corretor poder vender. Cara, nós chegamos a ter projetos de esperar 1 ano sair o RI e não sair. Muito burocrático. E eu já vi muito corretor, infelizmente, morrer financeiramente, sabe? Naquela espera. E esse é o documento básico, né, onde a incorporação está lá, firmada, registrada, e dizendo que aquele produto está apto, né, que todas as certidões internárias, sei lá o quê, todas as aprovações estão ali, né. Exato. Só que aí eu tenho um negócio que eu vou aproveitar, que eu gosto de aproveitar quando tem advogado na mesa. Você falou bem do contrato de adesão, né? Então, é de fato um contrato de adesão. Então, aqui na minha cabeça, um contrato de adesão, eu posso questionar, porque é um contrato de adesão igual para todo mundo. Então, eu posso depois, caso tenha algum problema, questionar, certo? Justo. Ok. Só que nesse contrato, eu ainda antes de assinar, eu falei para o meu corretor, o cliente que tem cliente faz comigo, eu quero que coloque um tempo aqui, dizendo que XYZ quer mudar o contrato, você não vai, né, incorporadora? Não vou. O contrato é registrado em cartório, igual para todo mundo, não posso mudar. Beleza. Então, eu quero que no meu caso você coloque um em tempo. Ok, fez um em tempo. Eu já escutei pessoas me dizendo que se eu coloquei o em tempo, pressupõe que eu li todo o contrato, concordei com tudo que estava naquele contrato, só discordei daquele pontinho que eu coloquei o em tempo. Ou seja, que eu não posso mais no futuro discutir que isso aqui é um contrato de adesão mais. Pô, ele já não é mais contrato de adesão. Porque eu coloquei o em tempo, quer dizer que eu li e concordei com tudo. Você entendeu onde eu quis chegar? Consegui me fazer entender? Claro. Fernando, assim, a gente sempre tem que ter em mente, né, que nesse âmbito, a gente vê o adquirente como um consumidor, né, como um destinatário final. E nesse caso, por exemplo, esse em tempo seria uma espécie de um aditivo, né, um acréscimo. Mas isso é facilmente discutido, digo assim, judicialmente. Porque não porque você fez um aditivo de um termo específico que tacitamente você anue com a integralidade do contrato. Legal, porque a minha dúvida é até que ponto é bom colocar o em tempo, entendeu? Eu coloquei o em tempo, eu resolvi aquela minha dura aqui, mas Exato. Será que eu estou me prejudicando no futuro? Porque alguma coisa que eu não concordei? Então, não. Passível de discussão. E não é só isso, né? Eu não sei se você vai lembrar, Rodrigo, mas, por exemplo, nós temos casos de um momento de promoção no stand de vendas. Então, as 10 primeiras pessoas vão ganhar uma moto, vão ganhar um carro, vão ganhar um kit de acabamento de churrasqueira, de área de lazer e assim por diante. E chega na hora da entrega, aquilo acabou. Então, é importante realmente fazer constar essa condição especial lá atrás, na hora da aquisição, para lá na frente você não ficar só, mas fulano tal disse, na época do plantão me prometeram. Então, assim, essa questão do em tempo e fazer constar é relevante, né? Com certeza, né? É o que a Rita disse. Não é porque ele
fez essa observação que o resto é totalmente anuído. Então, aquilo que foi discordado, né, que não foi cumprido pela incorporadora, pela construtora, também pode ser discutido. E lembrando que as cláusulas sempre vão ser analisadas da forma mais vantajosa para o consumidor, né? Então, isso é muito importante. Graças a Deus, eu vou ser sincero, essa questão, prometeu entregar isso, mas não entregou, a churrasqueira, eu acho que eu nunca vi. Eu não sei se é por uma seleção com quem a gente trabalha, quem está envolvido, os principais players do mercado, ou se foi realmente uma evolução do mercado, né? Que ninguém brinca muito mais hoje, né? Eu até brinco, eu falo que o caso da Encol, ele foi muito bom, muito positivo para quem não comprou, para quem não sofreu com o crash dela. Mas que foi um divisor de águas na legislação e uma proteção gigante para nós mutuários. Aí, foi um marco, né? Foi um marco. Então isso acabou deixando todo o mercado consciente das necessidades de regulamentação. Nós temos casos aqui em contrato, que nós já visualizamos isso. 2 vagas de garagem. Na hora da entrega tinha uma vaga de garagem. Nós vimos casos em que falava vaga de garagem coberta, mas a vaga era coberta só que numa outra torre. Então, invariavelmente, essa pessoa, ela precisava deslocar numa chuva, num sol, num vento e assim por diante, até chegar na torre que ela realmente tinha a unidade. E tem muita questão, tem muito apelo na hora da venda. Então, a gente sabe casos de lançamento que até aromatizadores com cheiro de quarto de criança foram utilizados para a pessoa se visualizar já chegando e construindo uma família naquele imóvel, assim por diante. Então, assim, eu acho que toda essa situação, na hora que o consumidor, na hora que o adquirente está formando a opinião dele de compra, são muito relevantes. Eu acho que, nesse momento, inclusive, é uma orientação muito interessante. Nós falamos, inclusive, além da questão do contrato, toda a questão publicitária. Então, os folders, a divulgação, aquilo que constou. Isso é importante guardar, Rita? Exato, Tomás. Essa, inclusive, né, é uma das precauções assim, cruciais. Nesse primeiro momento, também é muito importante que o adquirente ele compareça até o stand de vendas, porque lá ele vai ter acesso às informações específicas, a forma de acabamento, geralmente tem maquetes assim, muito específicas delineando todo o empreendimento. Então, é muito importante. E nesse momento, aproveitando esse gancho, é importante também que ele verifique qual tipo de construção. Por exemplo, se for uma construção convencional, é possível a quebra futura de uma parede, se a pessoa tem uma intenção de reforma futura. Agora, se for uma alvenaria estrutural, isso não é possível. Então, isso são coisas que precisam ser analisadas. Sobre, né, sobre os documentos, é muito importante que o adquirente guarde, desde, como o Tomás disse, o folder publicitário, os cartazes, cartas de comunicação, notificações. Por quê? Porque lá na frente, vamos supor que ele recebe o imóvel e não está nos termos que foram acordados em contrato, ele pode demandar judicialmente por publicidade enganosa, mas para isso ele tem que ter todo um acervo probatório para conseguir se resguardar. Então é muito importante que ele, o máximo de documentos que ele puder, reunir, né? Sempre. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que você vai lembrar muito bem, Rodrigo. E eu não sei se você vivenciou isso, mas era um stand de vendas maravilhoso, com um aparelho de ar-condicionado funcionando em todo o stand de vendas, e o folder, ele falava o seguinte, que não acompanhava aquele empreendimento os aparelhos de ar-condicionado. E a construtora acaba entregando esse edifício, mas não dimensionou a rede elétrica dela para receber aparelho de ar-condicionado. E hoje em dia, aparelho de ar-condicionado não é um luxo, é uma necessidade. Então, foi realmente um caso muito emblemático. Mas ela prometeu isso? Ela constava realmente desde o primeiro momento, desde aquele apartamento decorado, essa ressalva no folder que o aparelho de ar-condicionado não acompanhava. Agora, quem que poderia imaginar em algum momento que não poderia ter no conforto da sua residência a instalação do aparelho de ar-condicionado? E isso foi uma demanda gigantesca, realmente, e graças a Deus, demonstrando aí a seriedade hoje do judiciário e o respeito pelo consumidor, essas pessoas acabaram vencendo a ação. Mas você entrou num ponto interessante que, de uns tempos para cá, as construtoras aprenderam com os erros e estão minimizando os vícios construtivos e até problemas financeiros. Você vai lembrar muito bem, quando nós éramos lá atrás, mais novos,
quando algum empreendimento era lançado, a construtora se desorganizava financeiramente e, parava o empreendimento, ia para a briga judicial, formavam-se associações para acabar terminando aquele empreendimento, etc. Houve uma mudança na legislação que obrigou as construtoras a criarem sociedades de propósitos específicos para cada empreendimento. Isso aí trouxe um conforto financeiro de que todo aquele dinheiro destinado, pago pelo consumidor, será investido naquele empreendimento. Porque antes dessa lei, as empresas tinham uma única conta corrente, um único caixa. Então, vendia 15 empreendimentos, todo mundo depositava naquela conta, a desorganização financeira acontecia, né, por inúmeras situações, e às vezes um empreendimento levava um fim, o outro era paralisado e aquela bola ia enrolando e a parte financeira ia por água abaixo. E conclusão, os consumidores não recebiam os imóveis. Mas a lei acabou corrigindo esse erro. Ainda no início da lei, algumas construtoras voltaram a acabar pisando na bola com o consumidor, mas eu acho que hoje isso se resolveu, até porque o consumidor também aprendeu a buscar, né, o valor da aquisição que ele está tendo de um patrimônio. Então, a mudança na lei foi importante, mas a mentalidade das construtoras também, e o consumidor também aprendeu a se proteger. Sem dúvida, eu acho sim, pelo menos as incorporadoras e consultoras que eu trabalho, que já trabalhei, é óbvio, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, por nada, tudo pode acontecer, né? Mas eu sempre vi e continuo vendo um trabalho muito sério, tanto é que você não escuta falar mais esse tipo de problema, né? Pode ser que aconteça em algum ponto determinado, aí, alguma construtorazinha, alguma incorporadorazinha, mas os players de verdade que estão no mercado são sérios, eu não vejo nenhum problema acontecendo, graças a Deus. É quase a seleção natural, né? É Darwin agindo. Então, os melhores permanecem. Exato. E ficam cada vez mais fortes, exatamente. Né? Exatamente. Rita, eu tenho uma curiosidade. Diga. Eu adquiri um imóvel na planta, recebi esse imóvel. Eu queria saber como é que funciona, quando a gente estava comentando até da questão dos vícios, né, de obra, assim, qual que é a garantia que eu tenho dessa obra? Claro, isso é um ponto muito vantajoso, né, do imóvel na planta, porque a partir do momento que ele é entregue, o consumidor ele está seguro ao longo de 5 anos. Esse respaldo é tanto pelo Código Civil brasileiro quanto pelo Código de Defesa do Consumidor. Obviamente, né, com as exceções de um vício oculto, um eventual vício redibitório, né, que o prazo para demandar se inicia a partir do momento que você tem ciência desse vício. Mas, em regra, o consumidor, assim, por 5 anos, ele pode ficar tranquilo, ele está resguardado sobre quaisquer vícios construtivos que esse imóvel venha apresentar. Então, como se fosse a garantia. Exato. Eu brinco com os clientes, é igual o cara comprar um carro zero com um usado. Carro usado, exatamente. Você vai fazer vistoria, lá do cautelar, imóvel usado também, você tem que pegar 1000 documentos. O imóvel na planta não, né? Você tem que ter certeza que o registro de corporação existe, que ele é sério. Exato. E acabou. É uma burocracia, as etapas são menores, né? Não precisa fazer uma transferência de titularidade. Exato. Isso é bem mais legal, né? E às vezes também você tem a vantagem, dependendo da construtora com a qual você adquiriu o teu imóvel, é até inclusive a possibilidade de uma personalização. Sim. Com certeza. Isso é possível, Rita? Isso é negociável? Como é que funciona? Com certeza. De bons tempos para cá, né, principalmente a partir do advento da lei do distrato, em 2018, muitas construtoras, não vou generalizar, mas elas possibilitam aos adquirentes personalizarem o imóvel. E isso também é um dos benefícios da aquisição de um imóvel na planta. Você poder, por exemplo, optar... Antes você recebia o imóvel cru, né, sem revestimento, sem nada, muitos anos atrás. Agora, você já pode receber ele assim, pronto, decorado, né? Tem construtoras que já prestam esse serviço, tem parcerias incríveis, e você consegue se programar, por exemplo, vou quitar o meu planejado em 1 ano e meio, 2 anos, você consegue ter essa margem, né? E fora isso, um benefício muito importante, você consegue escolher, por exemplo, quero uma unidade, quando você pega no início das vendas, quero uma unidade com vista para o mar ou com vista para tal rua. Você tem essa flexibilidade de escolha que o imóvel pronto não te oferece, é aquilo e acabou, né? Ô Rita, por exemplo, eu optei por um kit de personalização com determinado piso, determinado mármore, determinada pedra.
Isso também está resguardado no prazo de garantia? Com certeza, com certeza. Até porque, a partir do momento que você vai receber esse imóvel, teoricamente, finalizado, nos termos que você optou, que você escolheu, né? E a partir do momento que ele foi entregue, por 5 anos, qualquer problema, por exemplo, contrapiso, você pode responsabilizar toda a cadeia de fornecedores, né? Principalmente a construtora. Isso vale muito a pena, né? Porque, independente, às vezes você pode pagar um pouquinho mais, mas você evita uma RT, Exato. evita contratar a mão de obra, que é uma dor de cabeça, você já tem tudo centralizado e garantido ali. Isso é muito bacana. Perder tempo atrás de arquiteto, mão de obra, prefeitura. E o Rito tem uma outra pergunta. Quando acontece o lançamento, por exemplo, de um determinado empreendimento, alguns investidores têm a condição de ir lá, olha, eu quero pagar à vista e ter a quitação desse imóvel e só aguardo o recebimento do imóvel quando estiver pronto. Mas se a pessoa não tem essa condição, que a grande maioria não tem, e planeja pagar parcelado, essas parcelas são fixas? Isso aí, existe alguma correção? Como que funciona? Claro. Nesse caso, existe a possibilidade, tem incorporadoras que têm uma instituição própria, né, uma forma de financiamento próprio, ou a pessoa também pode buscar as instituições financeiras e celebrar o seu financiamento. Em regra, as parcelas são sempre corrigidas, né, nessas tratativas construtivas pelo INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Até a data de expedição do habite-se. Geralmente, a partir da expedição do habite-se, a correção é pelo IGPM, que é aquele conhecido Índice Geral de Preço de Mercado. Por isso que é muito importante que o comprador ele tenha ciência do preço global dessa avença, com a discriminação específica da incidência dessa correção monetária, para ele não ser surpreendido, né? Porque essas parcelas intermediárias elas vão se estender por um longo período. Você sabe que é importante o que ela falou, né? Os contratos são muito bem, na minha opinião, são muito bem claros, né, mostrando para o cliente o que é o INCC, que tem a correção do INCC a partir de tal parcela, que o saldo total é corrigido, etc, etc, etc. A comissão mobiliária destacada, ela tem que vir hoje, porque num futuro caso de extrato, né, isso é desmembrado, depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas também lá, o que eu peço sempre? O meu cliente, além de eu fazer o contrato com o incorporador, tem um contrato de corretagem, que ele é apartado, e eu tenho um documento que eu chamo de carta ao cliente. Carta ao cliente, eu fiz um checklist, falei assim, o corretor falou a localização do imóvel, o corretor falou que tem INCC, o corretor explicou as regras do FGTS para o meu cliente, ticando um por um. Perfeito. Isso eu aprendi quando eu trabalhei na outra empresa muitos anos atrás, que deu problema. Então, é o dever da informação. É uma assessoria, né? Digna. Exatamente, porque às vezes nós, que somos os principais responsáveis, não estamos na ponta, né? Exato. E você quer ter certeza que aquilo foi feito, né? E eu acho uma coisa muito relevante da gente trazer aqui para o nosso público, o que é? É que ele não pode comprar a parcela em si. Não fica com foco no valor da parcela, porque essa questão do INCC é uma variação de mercado. Então, se você coloca uma parcela muito pequena, na verdade, às vezes você não está conseguindo pagar nem a correção do valor do contrato. Então, a gente tem situações que a pessoa fala, nossa, mas eu paguei 20 parcelas aqui e eu estou devendo mais, na verdade, do que o valor do contrato cheio. Então, a melhor orientação que você possa ter no caráter financeiro na hora da aquisição veja realmente o quanto que você vai estar conseguindo abater do saldo devedor daquele imóvel. O quanto que você vai estar... Se você conseguir realizar uma entrada um pouquinho mais robusta, tudo isso é negociável. Agora, a pessoa que está focada só realmente no valor da parcela, lá na frente ele pode ser surpreendido. Pode. Então, essa ressalva ela é importante justamente para quê? Para que essa pessoa, amanhã ou depois, na hora de chegar no financiamento, fale, nossa, eu não vou nem conseguir aprovar o meu crédito bancário aqui, porque o valor do saldo devedor acabou explodindo. Então, o que você conseguir, na verdade, abater ao longo dessa construção, e se programe, as construtoras estão muito abertas para negociação. Então, olha, eu tenho aqui, eu não posso fazer uma parcela mensal alta, mas eu vou dar 2 semestrais. Eu vou fazer 3 anuais aqui realmente fortes, robustas, justamente para que você, na hora que chegar naquele momento da entrega do imóvel, da entrega dessa aquisição, que você tenha um saldo devedor que seja compatível com a sua capacidade financeira depois, caso haja necessidade de financiamento. Exato. E a questão você tocou no assunto do distrato, né? E aí?
Vamos lá. Como é que tá? Como é que é o distrato hoje, na regra mesmo? Como é que tá? Porque eu sei como é que foi no passado. Eu acho que, se me permite, fazer advogado diabo também aqui, não é querendo defender A ou B, mas quando a gente teve quando nós tivemos aquele gap, aquela subida de Selic, eu estou falando na época de 2013, muito empreendimento sendo entregue, o cara comprou o produto na planta, com INCC baixo, com uma Selic de 5%, ok, lindo, maravilhoso, chegou na entrega, estava quase 14%, como é quase hoje, e aí o banco não aprovava o crédito dele, vamos para o distrato. E aí esse cara tinha que distratar. E aí eu já vi clientes recebendo mais do que 100% do que pagou por incorporador. Corrigido ainda. Como assim também? O incorporador também não teve culpa daquilo, né? Justo. Como já vi casos também ao contrário, do consumidor ter sido lesado, né? Como é que está hoje isso, Rita? Antes de você começar, só para o público que não tem conhecimento desses termos, né? Distrato. O distrato é a rescisão do contrato. Então, se por alguma situação fora do controle financeiro da pessoa, ele não tem condição de continuar pagando aquelas parcelas, ele chega para a incorporadora ou para a construtora e pede o distrato, que é exatamente rescindir aquele compromisso que eles ajustaram. Ele vai falar que, na verdade, não tem mais interesse naquela compra. Exatamente. E às vezes até por uma questão pessoal, uma questão de programação de vida. Olha, eu comprei aqui, estava trabalhando em determinada empresa, eu acabei migrando para uma outra empresa, não tem mais por que eu ficar nessa cidade, não tem mais por que eu ficar com esse imóvel. Exato. Como é que fica, Rita? Bom, com o advento da nova lei, né, do distrato em 2018, existem 3 possibilidades, né, dessa resolução contratual. A primeira delas é o clássico direito de arrependimento. Então, da assinatura do contrato de compra e venda, ainda que você tenha dado uma boa entrada, vamos supor, você tem 7 dias para poder desistir dessa avença, imotivadamente, e você tem direito ao ressarcimento integral do valor pago. A segunda hipótese é, como o Tomás disse, vamos supor, o comprador, por razões financeiras ou motivos pessoais, ele não consegue mais permanecer arcando com essas parcelas intermediárias. Nesse caso, ele pode pleitear a resolução, só que vai haver a retenção, né, de um percentual pela construtora. Esse percentual ele varia de 25% a 50%, a depender do caso, mas, assim, é resguardar, é válido, tá, essa retenção. Como você disse, por muito tempo isso era incerto, né? Isso era caso a caso. A lei do distrato, ela trouxe essa segurança, ela delimitou, né, a responsabilidade da construtora e até onde o adquirente pode pleitear o seu direito. E a terceira hipótese é a culpa exclusiva da construtora. Nesse caso, vamos supor, não cumpriu com o prazo de entrega. Nesse caso, o adquirente ele tem direito ao ressarcimento integral, né, a integralidade do valor pago, em até 60 dias à vista, tá? Não é admitido parcelamento, como por muito tempo foi. No caso de atraso? Exato, quando a construtora não cumpre com a obrigação dela. É engraçado, né? Antigamente a gente via contrato, né? Em caso de epidemia, pandemia, não sei o que. Que desastre. Agora... Isso não vai acontecer, né? Estão viajando. Tão longe, né? Tão longe. Não existe, né? Aqui não tem desastre natural. Epidemia, pandemia. A gente sofreu com uma, né? Interessante, né? Mas veja só que interessante. É como eu dei o exemplo lá das construtoras antigas que se embaralhavam nas finanças. Veio a lei e o que aconteceu? Organizou a bagunça. A mesma questão é o distrato. Não existia uma decisão uniforme sobre, poxa, mas quanto que eu vou devolver? Eu vou ter que devolver com juro, mas eu não tive esse rendimento quando o dinheiro ficou com a construtora. Aí veio a lei e organizou a bagunça. Então, o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, né? Então, as situações atuais vão levando a construções de regras, né? Que interessante. E por isso a importância, né, de um ordenamento jurídico efetivo, de normas que possam regular essas relações civis, né? Muito importante. Até porque antes disso, antes da lei de 2018, o que acontecia é que cada construtora colocava uma regra. E cada construtora, ao colocar sua regra, fazia, às vezes, retenções absurdas. Então, a gente via desconto até de taxa de publicidade, como se o consumidor tivesse que pagar para anunciar aquele imóvel que ele estava devolvendo. Então, eu acho que isso foi importante para regulamentar o setor também. Exato. Com certeza. Sem dúvida, você tem
descontar a taxa de publicidade, isso é coisa ridícula, né? Absurdo, né? Mas ele se aproveitava disso. E da mesma forma também que às vezes mandava o incorporador devolver a comissão. E pior, existiram imobiliárias acionadas para devolver a comissão. Essa discussão, por muito tempo, ela se perdurou. Para mim, ela nunca fez sentido, mas se perdurou. Inclusive, a gente já teve um único caso lá na Andrade Vieira que a pessoa entrou pedindo uma devolução na comissão, mesmo sem fazer o distrato. É brincadeira, óbvio que ela perdeu, né? Mas tentou, né? Mas tentou. Sei lá, passa a ser imoral o negócio. Mas graças a Deus veio a regulamentação. Acho que onde tem regulamentação, a coisa fica clara. Isso aí, a regra fica clara, né? É fundamental. E faz o mercado andar. Nós tivemos algumas situações muito curiosas que a multa era calculada sobre o valor total do contrato. E às vezes a pessoa tinha pago só o comecinho dele. Então a pessoa, além de não receber, ela saía devendo. Para destratar tinha que pagar. Para destratar, ela tinha que perder tudo que ela pagou e ela ainda estava tendo que pagar mais um pouquinho. Então, assim, são aberrações que, graças a Deus, foram consertadas ao longo do tempo. Exatamente. Exato. Bom, mas vamos lá. Você falou sobre os pontos positivos de comprar um imóvel na planta. E na sua opinião, quais seriam os pontos negativos? Claro, nem tudo são flores, né? Mas, assim, ao meu ver, a aquisição de imóvel na planta, ela é muito benéfica, né? Ela tem muito mais prós do que contras. Mas, dentre os pontos negativos, o primeiro deles é esse ônus de tempo, né? Esse tempo para que a obra seja finalizada. Os contratos, geralmente, de aquisição de imóvel na planta, eles prevêem a entrega de 36 a 42 meses, uma média de 3 anos e meio, né? Então, esse tempo de espera, ele é um ônus, né? Dependendo da situação, se você tem uma certa urgência, ou enfim, isso é um empecilho, né? Do que uma unidade já pronta. O segundo ponto é um possível atraso na entrega desse imóvel, né? Porque como já é de conhecimento, até que geral, existe uma cláusula, né, que isso é praxe nos contratos de compra e venda de imóvel na planta, a cláusula do prazo de tolerância de 180 dias, né? Um prazo extra de 6 meses que é concedido para as construtoras. Por exemplo, não cumpriu com a data de entrega. Ela tem 6 meses ainda para eventuais percalços para poder finalizar esse imóvel. Agora, caso esse prazo não seja cumprido, realmente, né, o consumidor ele pode demandar judicialmente por esse tempo de indisponibilidade indevida do imóvel, né? O imóvel deveria ter sido entregue e não foi. Então, isso é um segundo ponto positivo. Além da demora para finalização, a possibilidade de atraso. Porque às vezes acontece, falta material, falta mão de obra, né? A construção civil é muito, muito dinâmica. E um terceiro ponto é uma hipótese, assim, extrema, mas a gente já viu muitos casos, que é a falência da construtora, né? A gente já presenciou, sem mencionar nomes, mas muitas construtoras que entraram em recuperação, que foi convolada em falência. Então, existe esse risco, né? Do seu investimento, ele acabar se perdendo. Por isso, a importância de você buscar informações da sua construtora, né? Com quem você está lidando, a reputação que a precede, para o seu investimento não se perder, né? Você não correr esse risco. Essa questão do patrimônio de afetação, acho que inclusive, se não me engano, no patrimônio de afetação você tem uma comissão de mutuários que nomeia uma pessoa que pode estar verificando e auditando o fluxo de caixa da SPE, né, daquele produto em específico. E diz a lenda que também tem uma fiscalização, não sei se ativa ou de forma passiva, do MP, do Ministério Público também sobre isso. É verdade o negócio do MP? Provavelmente, né, por se tratar de uma demanda, digo assim, popular, né, nesse sentido de abrangência, muitos casos, muitos civis adquirem o imóvel, o Ministério Público, em certos casos, ele é bem pelo massivo. Interesse coletivo, exato, né? Ele pode causa. atuar, inclusive, pelo interesse coletivo. Exato. Ô, Rita, eu tenho uma curiosidade. Eu adquiri esse imóvel para entrega daqui 3 anos e meio, tá lá no contrato. E meu planejamento pessoal mudou? Meu planejamento profissional mudou. Eu posso vender esse apartamento ainda, né? Com esse contrato de aquisição que eu fiz? Como é que funciona isso? É possível? Com certeza. Pergunta interessante. Muito interessante. Essa pergunta cai, né, em uma das hipóteses de rescisão, por exemplo, né? Você não consegue continuar nessa tratativa, nessa avença. Mas você tem alguém para indicar, alguém que pode continuar arcando com esse pagamento, ou seja, a construtora não vai ter nenhum ônus. Nesse caso, inclusive, eles nem retêm nenhum percentual, tá? É como se a tratativa só seguisse. Agora, o que é necessário é que
que essa pessoa, né, que vai, é a chamada cessão, né, a pessoa que vai adquirir esses direitos, né, do imóvel, que vai se tornar proprietário, ele precisa ter uma condição financeira avaliada pela incorporadora, né? Precisa dessa autorização, porque tecnicamente a pessoa vai dar sequência aos pagamentos. Então, desde que tenha uma análise de que é um bom pagador e a incorporadora autorize isso, essa transferência ocorre e a pessoa consegue dar seguimento sem nenhuma retenção, sem nenhuma taxa. Você sabe que esse assunto é um assunto interessante e às vezes ele me tira fora do sério até. Porque tem muito cliente que, graças a Deus, essa informação é propagada e dependendo, conhecendo o meu cliente, o que ele quer numa operação, eu falo sempre da sessão de direitos, daquele incorporador específico, como é que ela funciona, como é que ela é cobrada. Em muitos casos a gente pede a isenção dela, isso é uma questão de negociação, uma parte comercial, né? Eu acho a sessão de direitos válida. Eu acho que o incorporador tem um ônus aí, né, um trabalho administrativo de receber documento, analisar o crédito, ver se essa pessoa é compatível com aquele parcelamento, e etc, etc, etc. Questão fiscal, né? Só que eu já vi casos e não é um ou outro não, é 5%, 6%. Eu já vi, não só, e muitas vezes é sobre o valor do saldo devedor. Eu já vi sobre o valor da sessão inteira, do contrato de sessão, ou seja, do meu lucro, do meu que eu paguei, mais o que eu te devo. Cara, quem é imobiliária sou eu, somos nós. O incorporador não pode ganhar como imobiliário. Parece que ele está querendo ganhar a comissão. Então, desculpa, incorporadores, amigos meus, você sabe que eu estou no mercado há anos, amo vocês, são parceiros, mas a gente discorda de muitas coisas. Essa é uma delas, né? Eu acho que cobrar lá 2%, 3% sobre a cessão de direitos, eu acho que legal, válido, sobre o saldo devedor, atualizado. Agora, não abusa, limite, né? Tem limite. Não abusa. Exato. Tem casos, Fernando, por exemplo, quando você adquire o imóvel para investimento, né, estritamente, você adquire, você já paga à vista, vamos supor, e o empreendimento está lá, a unidade está sendo construída para investimento, e aparece um possível comprador. Nesse caso, realmente, existe a cobrança de uma taxa, né, essa chamada taxa de cessão, que varia de 2% a 5%, mas ela é estritamente para esse trâmite da transferência da titularidade, sabe? A isenção da taxa que eu havia mencionado anteriormente é como, por exemplo, o Dr. Rodrigo não consegue seguir com os pagamentos, mas Tomás consegue. Então, ele assume essa dívida e ele dá sequência nesse pagamento. Então, não vai ser uma rescisão. Ali a gente tem a isenção de qualquer taxa. Agora, caso seja um investimento, um imóvel de investimento, e ainda que ele não tenha sido concluído, tá? Mas já conseguiu alguém interessado, essa compra foi feita, essa taxa cobrada pela incorporadora é só para essa transferência da titularidade. É muito puxado em muitos casos. Mas eu nunca tive problema, sabe? Eu sempre falo isso, mas sempre na hora é negociado. Diz, pô, já está no contrato 3, mas vamos fazer um e-mail para viabilizar, ajudar o cliente e tudo mais. Eu acho que o diálogo sempre deve prevalecer. Sim. Ele sempre deve chegar num primeiro momento, até porque, né? Às vezes não é a primeira compra que ele vai realizar junto a essa construtora. Às vezes uma experiência bacana leva ele num futuro próximo a adquirir um outro imóvel. Sim. E até tem aquela saída que às vezes você pega uma construtora de um porte nacional e em razão de alguma mudança, alguma outra necessidade, eu posso bater as portas dela e falar, olha, eu estou com esse imóvel em determinada cidade, eu sei que vocês têm um outro lançamento, eu tenho um outro empreendimento em determinada localização, eu gostaria de saber se há a possibilidade de a gente usar esse meu saldo devedor para essa aquisição. Então, assim, nós sempre prevalecemos o diálogo. Exatamente. Eu acho isso é muito importante a gente ter em mente e passar também essa mensagem. Então, num primeiro momento, não tem por que a gente começar com armas na mesa. Vamos conversar, vamos tentar achar uma solução bacana para todo mundo. Porque o objetivo dessa sessão não é ter lucro, Exato. né? Então, eu acho que puxar muito para cima o valor Exato. E, inclusive, nós já tivemos experiências, né, de alguns consumidores que, por alguma questão particular, não queria mais ter aquele compromisso de ficar com aquele imóvel adquirido na planta. Mas a construtora lançou um outro empreendimento. Ele falou, olha, eu me interesso por aquele. Vocês não podem permutar, né? Fazer a migração. Isso, eu saio daquele compromisso e entro nesse, porque eu tenho interesse.
E as construtoras são sempre abertas a esse tipo de A vida alteração. muda, né? Com A certeza. gente precisa permitir essa licença, a poética. A vida muda e muda em pouco tempo, às vezes. Com Então, certeza. 3 anos é muito tempo. Ainda que a pessoa se planeje tudo direitinho, você pode ser surpreendido aí por uma família crescendo, uma gravidez e assim por diante. Então, assim, tem várias situações distintas que precisam ser trazidas à baila, levadas à Às vezes mesa. 2 dormitórios não serve mais, eu vou precisar de 3 dormitórios. Vocês É têm verdade. disponível? É Né? verdade. Sem Rodrigo, dúvida. às vezes a gente precisa se organizar para um filho, às vezes vem gêmeos, certo? Exatamente. Você falou de uma coisa interessante também, a migração, né? A migração do crédito, né? Isso é uma ferramenta bastante interessante que ajuda. Tem algumas incorporadoras que fazem isso, né? Agora, eu já participei dessa operação, né? Indicando o cliente fazer, mas eu nunca vi a finalização dela. Na teoria, se eu tenho um prédio, um empreendimento X, acabamos de falar que é uma SPE, o dinheiro entra lá, só pode ficar lá, ponto final. Mas nasceu um outro prédio seu, eu quero pegar esse crédito e jogar para aí. E aí? O dinheiro não pode sair daqui? Como que esse dinheiro vai sair daqui e embora dali? Nós vamos assinar um distrato esse aqui esse dinheiro tem que ir para o caixa da outra, entendeu? Eu estou questionando a legislação da SPE na prática, que na teoria ela é muito bonita, o dinheiro entrou, não pode sair, só pode sair para a obra. Tecnicamente, assim, sendo o empreendimento, né, da mesma incorporadora, esse dinheiro acaba ficando em mãos próprias, né, digamos assim. Mas realmente o que você diz tem muito cabimento, no sentido de que o valor pago é justamente para ser utilizado em prol da construção, né? E o que você quer dizer, tecnicamente, esse valor vai ser empenhado em outra... Não é interessante isso? Exato. E lembrando que a gente está buscando aqui, orientando a uma possibilidade de solução. Exato. A construtora não é obrigada a aceitar. Exato. Exatamente. Exatamente, tem toda a razão. É o bom toda a razão. senso, né? Com certeza. É o bom senso. Essas dúvidas todas são importantes porque a gente tem que colocar para quem está vendo, né? Nós que vivenciamos isso tudo no mercado, né? Temos que colocar para quem está nos assistindo e está podendo ter acesso a essas informações para não ficar, porque na hora do momento da compra, como eu disse, eu participo muito de lançamento e do lado comercial, qual que é a nossa meta? Óbvio, eu trabalho um produto bom, um produto de qualidade, de uma incorporadora de qualidade. Mas, como vendedor, a partir do momento que eu conheço as necessidades do meu cliente e vejo que aquilo em casa, o que eu tenho que fazer? Encaixa? O que eu tenho que fazer? Pegar uma venda lúdica, porque a venda na planta é venda lúdica. Eu estou vendendo isso aqui, ó. Exato. Tô vendendo É imagem. a emoção, né? Um Exato. Eu projeto. tenho que materializar aquilo. Então eu tenho que fazer acontecer. É com cheiro, é com beleza, Exato. o que quer que seja. Atrativos. Exato. E faço acontecer. E aí é importante, esse cliente às vezes vai na emoção, como o Tomás bem disse. E aí é bom esse cara ter essa informação que a gente está trazendo para ele, o acesso nessa informação antes de ser tomado pela emoção, porque é Exato. importante. A gente não gosta de fazer uma venda só, a gente quer vender o resto da vida para esse cliente, a gente quer que ele indique para mais pessoas. Por isso que o advogado é fundamental nessa assessoria. Tanto a figura do advogado quanto a própria figura do corretor. Com Porque certeza. quem já esteve num lançamento imobiliário, quem já chegou num plantão de vendas com aquela efervescência do momento, sabe como a coisa acontece de uma maneira rápida. Então é sino que vai batendo, eles vão colocando lá naquela tabela de vendas as unidades que já foram vendidas, que já foram comercializadas, e você tem às vezes pouco tempo para formar a sua opinião. Sim. Então assim, se você já estudou sobre o histórico da construtora, se você já tem mais ou menos em mente aquilo que você gostaria, a sua capacidade econômica, né, do que é possível adquirir, a decisão que você vai ter que tomar, na verdade, vai ser em pouco tempo. Então, o quanto mais você puder se preparar para chegar nesse plantão de venda sabendo aquilo que você quer, eu acho que é uma vantagem. Com certeza. Já chega blindado, né? Buscar Pô, conhecimento anterior. Exato, Exato. total. Você falou, faz total sentido. Você está preparado, você sabe que vai ser punk, que vai ter talvez poucos minutos ou poucas horas para tomar aquela decisão. Se você quiser tomar uma decisão boa, pegar aquela unidade, como a doutora Com falou, certeza. específico, aquela vista, com aquele tamanho. O sol da manhã, É. aquilo lá. Numerologia. Eu já tive cliente que só comprava apartamento que tivesse com 11. Ou é 11º andar,
ou o final tinha que ser 11 e por aí vai. Então cada um, esse cara tem que, para beber água limpa, ele precisa... E até em respeito às outras pessoas que estão interessadas, não dá para a pessoa ficar com a tabela de vendas travada, aguardando os astros estarem alinhados para a pessoa fazer sua decisão. Exato. Então aquela situação, ficou esperando um pouquinho, você só vai fazer próximo e vamos fazer a próxima vez. Então assim, quanto melhor preparado você tiver para chegar nesse plantão de vendas, chegar sabendo já aquilo que você quer, com toda certeza é muito mais exitosa essa visita e a aquisição por consequência. É isso aí. Gostou do bate-papo, Rita? Eu fiquei muito feliz. De verdade, eu agradeço muito o convite de vocês. Foi muito enriquecedor. Muito, muito. Um bate-papo super gostoso. A honra é nossa de tê-la aqui conosco, dividindo seu conhecimento e também trazendo muita informação para o nosso público. Quanta informação rica e quanta informação de qualidade, Quantas dicas boas, né? Qualidade. Eu acho que cada macaco no seu galho, né? É sobre isso. Eu sou de venda, sou comercial, conheço um pouco sobre a legislação e tudo mais, mas eu preciso... A gente complementa o outro, não né? tem jeito. A sua palavra vale ouro, entendeu? A sua experiência, seus ensinamentos são fundamentais. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Foi muito legal bater esse papo com você. Muito Né, senhores? Quanta honra, Rita. A honra Muito é obrigado mesmo de você estar aqui dividindo o seu conhecimento e sua experiência obrigada. conosco. Então é isso. Agradecemos a audiência dos ouvintes e bora para o próximo Código Imobiliário.